Marketing sem fórmula mágica, o que ninguém te conta sobre vender sendo você mesma. Olá, empreendedora audaciosa, eu me chamo Paula Crem e este é o quadro Entre Audaciosas do programa Surtando Prosperando, onde a gente compartilha tudo sobre o universo do empreendedorismo feminino. E hoje eu quero te convidar a pegar a sua caneca, sentar aqui comigo, porque seremos impulsionadas por uma profissional de marketing incrível. Conheça a Camila Reis. Seja bem-vinda, Cá. Ai, Paulinha, muito obrigada, viu, pela recepção. Olá, audaciosa. Eu sou a Camila Reis, estou aqui nessa jornada empreendendo há uns 5, quase 6 anos. Sim. E será um prazer compartilhar aqui alguns insights para que você não caia numa fórmula mágica, né? E veja o que realmente tem conexão com o seu dia a dia e que te faça prosperar e ir além. Você não tem noção do que você vai aprender e vai despertar em você hoje com a Camila. Cá, vamos começar nosso bate-papo? Essa conversa de sofá, de empreendedores? Vamos, já estou bem à vontade. Então vamos lá. Qual foi o maior surto que você já viveu no empreendedorismo? E se você quiser compartilhar, o que você aprendeu com esse surto? Meu maior surto foi primeiro motivo, por não ter aprendido a dizer não. Então esse é um clássico surto. Sabe aquele momento que você absorve uma demanda que é maior do que as horas que você tem para execução das coisas? E aí você olha e você fala assim, por que eu falei sim para tudo isso? Como eu assumi tudo isso? Aí foi um momento de surto. Então, em determinado momento, a minha agenda estava lotada de tarefas e por mais que eu fizesse os baby steps, só que eu tinha baby step para família, para casa, para Camila no pessoal, para a empresa continuar atendendo, para os clientes, para crescer. Sim. E os pequenos baby steps se tornaram uma lista gigantesca dentro do meu Trello, porque aprendi com a Paula também, utilizo o Trello, e não tinha fim. Ali eu surtei, teve aquele momento que eu falei, aqui eu perdi a mão. Uau. Né? E aí quando eu perdi a mão, a saúde foi para as cucuias, o humor e tudo mais, as coisas desandaram. Eu precisei realmente levantar a mãozinha e admitir, errei. Não dei conta. Não dei conta. Tá tudo bem. Algumas pessoas respondem pra gente o tá tudo bem, né? Mas nem todas são tão compreensivas ou os prazos estavam próximos demais para ter isso. Mas de forma geral eu consegui sair do outro lado. Sim. Mas foi um grande aprendizado. Sim. Já vivi isso também. E a gente quer ser heroína, né? A gente quer ser poderosa. Mulher não quer errar. Vamos começar. Esse Quem negócio de falar que eu conta. errei... Vamos começar. Meu marido vai amar esse trecho. Ele vai tirar esse print assim e usar contra mim no futuro. Né? Porque a gente não erra. Né? Um fato. Então, você conseguir admitir um erro por conta do excesso de sim, não sei se com você é assim, Paula, mas eu acho que no empreendedorismo, eu observo com as meninas que eu atendo e comigo, com a minha própria história, nós temos 2 momentos. O primeiro momento é o de negação, que vem a síndrome da impostora. Nossa. Né? Então, eu não sou suficientemente boa, isso não é pra mim, você pode passar por isso também. Eu não sou digna disso, isso é muito. Né? Primeiro a gente passa por essa fase de negação. Uma hora essa fase acaba. E aí, às vezes com a ajuda de terapia ou não, enfim, você transpassa isso. Aí você começa a querer aproveitar tudo, porque você entendeu que você dá conta. Nossa. E aí vem esse segundo momento, que pra mim é que foi o meu momento de surto. Você não consegue dizer não, porque você começa a pensar que tudo pode te levar a uma possibilidade boa. Então você fala não pra esse evento, e se lá eu conheço fulano? Ai, sim. Né? E se eu deixar de fazer isso, porque a gente começa a ter um viés sempre do que vai acontecer de negativo. Né? Então, esses 2 momentos do empreendedorismo, eu acho que perseguem entre 100 mulheres que empreendem. Né? Nossa, com certeza. E quando a gente vai trazendo leveza para o dia a dia, isso vai amenizando, né? Mas tem momentos do mês ou do semestre ali que vai pegando uma demanda de entrega de fim de ano. Meu Deus do céu.
Acho que a gente precisa entender que mulher não é igual a homem. Sim. Então, nossos hormônios, eles têm fases diferentes. Eu não sou especialista nisso, mas tem fases diferentes ao longo do mês. Sim. E isso interfere nas nossas atividades. Então, vai ter uma semana do mês que você está mais produtiva, tem uma semana que você está menos produtiva. Nossa, né? Então, sim. isso, se a gente não regula isso nas nossas atividades e se permite viver isso, a gente recebe uma pressão de nós mesmas. Sozinha, sem ninguém fazer isso. É isso, que se torna, às vezes, uma rotina insuportável, né? Então, o aprender a dizer não faz parte do processo, mas é bem difícil. Uau. Agora, vamos falar da sua carreira no mundo corporativo que você já teve, que eu sei que foi muito sólida, muito próspera, muito incrível e de renome, né? Que você era muito dedicada e maravilhosa, eu sei disso. E agora eu quero entender o que te fez largar esse universo corporativo para empreender por conta da maternidade. Nos conte. Projeto de vida, se eu fosse resumir. Sim. Todo mundo que trabalhou nos meus 15 anos de corporativo comigo, sabem que eu sempre repetia uma mesma frase, que era: enquanto o meu projeto e o da empresa estiverem na mesma direção, nós continuaremos juntos. E, ao longo desses 15 anos, eu vivi momentos maravilhosos. Tá? Aprendi com pessoas renomadíssimas, pessoas simples, até com quem eu achava que errava eu aprendi alguma coisa. Porque a gente tem a chance de aprender por outras formas também, né? E o que aconteceu nesse meio tempo? Eu comecei a sentir um vazio. A minha carreira estava prosperando, eu saí em 15 anos de estagiária para gerente de marketing de uma multinacional. Nossa. Bem estabelecida. Sabia que tinha vida após isso, né? Ou seja, ainda tinha para onde crescer. Só que ao mesmo tempo que eu via essas possibilidades, eu me sentia cada vez mais vazia. Uau. Porque o meu projeto de vida estava ficando mais distante. E foi um momento que eu falei assim, eu preciso entender o que está acontecendo, mas eu não me reconheço. Então eu estou performando bem, eu estou entregando, eu estou trazendo os resultados, recebendo mérito por isso, porém não estou feliz. E empreender nunca passou na minha mente. Isso é um fato, nunca passou na minha mente. Porque eu não venho de uma família de empreendedores. A mais empreendedora que tem na minha casa é minha mãe, mas a minha mãe foi uma empreendedora por necessidade. Ela é manicure até hoje. E ela sempre fez ali pouco, primeiro para complementar a renda, e depois para ela ter a independência financeira para as blusinhas que nós precisamos ter, todas nós merecemos ter, né? A verba da blusinha. Então não tinha aquela coisa de alguém me incentivar a olhar algo que existisse além do corporativo. Isso é um ponto muito importante. Quando eu vi que eu estava vazia, e o que era esse meu projeto de vida? Eu queria poder ter um hobby, estudar, coisas que não eram da minha área, ler livros para aprender, amo história, então gostaria de ler coisas nesse sentido e gostaria de ser mãe. Mas não uma maternidade, nada contra, porque a gente tem muitos modelos de maternidade, todos são válidos, mas eu tinha vontade, eu sempre amei criança, então eu queria estar junto. Sim. E eu não via a minha função corporativa me permitir fazer isso. Eu viajava bastante, tinha muitas coisas acontecendo. Sim. Além da função ali, você tinha o deslocamento... Dava treinamento, então eu viajava, às vezes, tipo, saía para viajar na segunda, chegava na sexta para trocar mala, já saía na segunda de novo, em algumas épocas do ano. E eu falava, isso não condiz com o que eu quero. Sim. Né? E eu precisei repensar. Então, o que eu fiz naquele momento? Sem romantizar para você, tá? O que é empreendedorismo. Eu não planejei empreender. Eu planejei um período sabático. Então, eu planejei que eu precisava desacelerar para que eu pudesse pensar no que eu queria. E planejei que eu ficaria de 1 a 3 anos longe do corporativo para eu pensar o que eu precisava. Eu me permiti, porque a carreira decolou. Então, nossa, sim. Eu tinha como me manter financeiramente nesse período e entender o que eu queria fazer da vida.
Óbvio que nem todo mundo consegue fazer isso, fato. Sim. Então, mas sem romantizar o empreendedorismo, não foi assim, agora eu vou empreender. Não, vou pensar qual é a empresa dos meus sonhos. Não, gente, não saiu. A minha não foi assim. E aí eu parei, fiz o período sabático, comecei o período sabático, logo engravidei. Em 3 meses de período sabático eu engravidei. Ai, que delícia. Veio a Giovana, né, o amor da minha vida. E a Gigi chegou e mudou completamente o meu ser, o meu estado de espírito, preencheu todo aquele vazio. Sim. Voltou a ter luz. Ai. Só que em determinado momento isso não foi suficiente. Porque eu era uma pessoa muito ativa. Então, só ser mãe, cuidar de uma casa, que é uma demanda gigantesca, falava assim, eu podia fazer mais pelo mundo. E agora? É hora de voltar para o corporativo? É hora de fazer alguma coisa? Vou dar um spoiler. Eu encontrei uma colega na época, hoje ela é minha amiga, mas eu só conto o nome dela no final. Tá. E aí ela estava precisando de uns palpites em um projeto que ela estava iniciando. E eu peguei e falei assim, tá bom, vou olhar. E eu olhei do fundo do meu coração com o meu conhecimento, sabe? Palpitei. Falei, olha, eu acho que pode fazer assim, pode fazer assado. Ela, meu! Você tem que trabalhar com isso. Aí eu pensei, não, isso é um freela, isso não é uma empresa, né? Um trabalho. Falei, não, eu só fiz o que eu faço todos os dias, que eu fazia no escritório, tô fazendo aqui. Não, você vai fazer isso com as minhas clientes, nós vamos fazer, E quando eu vi, eu comecei a prestar serviço para ela. Aí eu estava prestando um serviço, eu era freela. Eu não estava empreendendo. Essa foi a minha transição nada romântica. Demorou uns 6, 8 meses para eu começar a pensar que aquilo ali poderia ser a minha fonte de renda para financiar a minha vida flexível, que era o meu projeto de vida. Uau. Mas demorou tudo isso. Então, assim, sem romantizar, o empreendedorismo nem sempre está na veia, nem sempre acontece de uma forma planejada, deveria, né? Ajudaria muito se as pessoas conseguissem planejar uma transição, mas ele pode acontecer em qualquer momento, porque a gente pode se reinventar o tempo inteiro. Essa é a liberdade, né? Então, empreender não era um sonho, nem um planejamento. Aconteceu. Nunca pensei. Na minha vida, eu sempre escutei que tinha que ser carreirista. Sim. Tinha que crescer na carreira durante muitos anos numa empresa, ou prestar concurso público, que isso você teria segurança e tal. Nunca fui incentivada a. Então, foi um mar que eu desbravei sozinha. E pior do que isso, eu comecei a entender qual é a realidade do empreendedorismo brasileiro quando eu fui... Tá bom, agora é hora de caçar clientes, né? Como que eu faço isso e entender o que estava acontecendo? E aí eu descobri que coisas inimagináveis aconteciam no empreendedorismo. Falava, nossa, gente, não é nada romântico. É um submundo da sociedade. E que deveria ser o contrário, né? Porque se... Eu posso compartilhar uns dados? Pode, claro. Se eu puder falar para vocês, segundo dados do IBGE e do Sebrae, hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 21 milhões e meio de empreendedores, né, de todos os tipos, com CNPJ ativo. Quando a gente recorta só os MEIs, nós temos 15 milhões e meio, aproximadamente. Abre-se mais ou menos 4 milhões de empresas por ano. Só que morrem 2 milhões de empresas por ano. Então, nós estamos falando de um universo de pessoas, e essas aqui são só as que estão oficialmente abertas. Tem todas aquelas, como a minha mãe se enquadra até hoje, que nunca abriram CNPJ, que podem aí, e são estimadas entre 20 e 30 milhões. Uau! Então você que está acompanhando a gente é uma audaciosa que quer crescer e que está inserida nesse universo aí de quase 50 milhões de brasileiros empreendendo. Nossa. Isso é muita coisa. Então nós precisamos pensar que é um submundo? Não, é um mundo. É um mundo, é o universo todo. 55% são mulheres. Nossa. A maioria começa a empreender ou por necessidade, ou para alinhar com a vida pessoal, né? E isso, quando a gente para refletir sobre isso, a gente começa a entender que, não, gente, é muito mais que um submundo, é um mundo inteiro de possibilidades de trocas
e de possibilidades de aprendizado. Nossa, adoro dados. Adoro quando você traz dados. Próxima pergunta. Qual o maior desafio que você já enfrentou no empreendedorismo sendo mãe e que você enxerga que outras mulheres mães também vivenciam? Excesso de demanda. Ah, que bacana. Excesso de atividades. Acho que é o que mata qualquer mãe que empreende. Porque você quer estar na atividade da escola, você quer assistir a criança fazendo apresentação, você quer conseguir ler os recados que vêm todos os dias, incentivar o desenvolvimento de forma consciente dessa criança. E, ao mesmo tempo, você tem outras demandas, né? Então, quando a criança está na primeira infância, ela tem maior demanda das mães. A empresa também tem a primeira infância. Então, normalmente, ali na fase do 0 aos 5, 6 anos da empresa, você é equipe. Então, tem que criar tentáculos para saber como é que você vai dar conta do financeiro, do RH, da parte jurídica, de produção, de estoque, compra de matéria-prima, divulgação, marketing. São muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. E essa gestão do tempo, gestão de tarefas, ela fica bem comprometida. Então, o que eu vejo e vivencio é que essa tarefa é a mais desgastante do processo. Sim, até porque você já compartilhou comigo, né, ainda não sou mãe, mas que a maternidade ela tem demandas muito imprevisíveis, né? Nossa. Tá tudo lindo, a criança vai pra escola, olha que legal, olha que lindo, do nada, doente. Volta com dor de ouvido às 3 da manhã, no dia seguinte que você tem um cliente para apresentar um projeto, ou que você tinha separado a sua manhã para montar o projeto do cliente. Sim. E você vai pronto-socorro. Né? Essas imprevisibilidades da maternidade que ao mesmo tempo são lindas, prazerosas, né? Tem muita coisa. A gente não pode romantizar as coisas, não é fácil. Sim, sim. Fazer essa gestão tem que ser mulher mesmo, porque a gente consegue tocar multitarefas ao mesmo tempo. Mas é difícil. Sim. Não, eu lembro certeza. De uma... E às vezes não é a criança. Às Sim. vezes você absorve tudo e tem algum problema no período, né? Aconteceu comigo no ano passado. Eu absorvi todas as demandas, não falei não para ninguém e tive uma pneumonia. Uau. Do dia para a noite, o médico olhou para minha cara, você está sendo internada e vai ficar 1 semana no hospital. Você que lute. Como assim? Não, eu sou a minha empresa. Como eu vou ficar sem atender, vou ficar, né? Quem vai fazer as coisas por mim? Sim. Então, essa gestão, você organiza a primeira criança e a empresa sobra nesse momento. E aqui, puxando, né, falando do empreendedorismo e da maternidade, eu quero introduzir o seu assunto, que é um assunto que você, maravilhosa, domina, né? E eu já te ouvi várias vezes dizer que o marketing pode e deve ser simples, né? Simplificado. E eu aprendi, particularmente falando muito com você, eu sei que muitas pessoas empreendedoras, quando elas tomam por si um pouco do que você pode compartilhar, do que é um marketing simplificado e não essa monstruosidade que as pessoas colocam, elas deslancham. Então eu queria muito que você compartilhasse por que você sente que essas pessoas complicam muito e de fato não encaram o marketing com leveza, e uma sugestão do coração, assim, para que elas saiam dessa, né, ela que está ouvindo a Audaciosa, saia desse episódio já colocando alguma coisa em prática. Vamos lá, eu gosto muito de história, já falei disso, mas eu vou ser bem breve. O que a gente precisa entender é que o Brasil, particularmente, ele passou por uma transição mercadológica muito intensa em poucas décadas. Então, para quem aqui não é tão novinho assim como eu e pegou um pouco da época da hiperinflação antes do Plano Real, nós tínhamos um mercado completamente diferente. O mercado brasileiro era fechado, não se tinham muitas marcas. Então, se você fosse numa loja de departamento, você ia ter poucos modelos de roupa, por exemplo, só para entender onde nós podemos simplificar as coisas. Então, era muito simples a escolha. Eu chegava nas lojas, tinha 2, 3 lojas, shoppings ainda não existiam no Brasil. Sim. E eu escolhi, eu quero a blusa branca com gola V ou com gola redonda. E levava para casa, tudo tranquilo.
Em 1990, com a mudança, né, do Plano Real, nós tivemos um controle de inflação, porque até então, não é da sua época, mas eu vou contar, acontecia muito o quê? As pessoas, elas recebiam e tinham que correr para o mercado para comprar os produtos, porque era hiperinflação, o dinheiro perdia muito valor de um dia para o outro. Então, a decisão era puramente por necessidade para você conseguir fazer o dinheiro valer. Sim. Quando foi controlado isso com o Plano Real, o Brasil passou por um período de abertura de mercado. Então, marcas do mundo inteiro e outras pessoas empreendendo, começamos a ter muita oferta. Uhum. Com as ofertas, o que começou a acontecer? Voltamos ao caso da blusinha. Não era mais uma camiseta branca com gola Y ou com a gola X. Nós tínhamos 50 tipos de blusa. Nossa, sim. E aí, o que aconteceu? Apareceu a concorrência. E quando a gente fala de concorrência, é você oferecer um produto para um cliente igual outra pessoa está oferecendo. Eu tenho que ter diferenciais. E aí nasceu a publicidade brasileira, a mais premiada do mundo. Nós somos o país mais criativo, os maiores ganhadores de todos os prêmios de Cannes, porque a gente consegue se comunicar melhor com as pessoas do que em outros países, né? Então, desenvolvemos essas coisas mais criativas. O que tudo isso tem a ver com o que eu posso fazer no meu dia a dia? Hoje, você que está empreendendo tem um mundo diferente. Você normalmente entra no mercado já estabelecido. Você vai ter que chamar atenção para o seu produto. E aí começaram a inventar os nomes, as fórmulas, tudo porque no marketing a gente tem um estudioso, que foi o Philip Kotler. Ele tem uma bíblia de marketing que é dessa grossura, umas 800 páginas, com todas as teorias das bases do marketing, enfim. E ele é o precursor do marketing no mundo, ele ensinou essa questão. Mas ele ensinou uma questão muito mais importante, que se todo mundo que empreende entendesse, simplificaria tudo. Então, o que é, né, a frasezinha mágica? O marketing atende uma necessidade. Eu tenho que entender qual que é a necessidade do meu cliente. Então, se hoje você puder parar tudo, sentar na cadeira do seu cliente e pensar qual é a necessidade do meu cliente, você vai criar um produto, uma comunicação, uma oferta muito mais assertiva. Não preciso complicar, não preciso... saber em que fase ele está do funil, eu não preciso de nada disso se eu não entender a base. Base do marketing é atender uma necessidade. Então, se eu posso trazer aqui um exemplo, a Paula, ela sabe qual é a necessidade de uma empreendedora, as dores de uma empreendedora. Assim como, de repente, você que está em casa está fazendo doces para festas. Quando você faz um docinho para festa, o mercado de aniversário infantil ele já existe. Todo ano tem criança fazendo aniversário. O que você vai ofertar? Docinhos. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho, né? Todas essas delícias. Mas qual que é a necessidade real daquela pessoa? Da mãe. Todas as mães fazem festa durante a semana ou só no sábado. Eu vou atender quem... faz festa no domingo, porque ninguém pensa nessas... Ninguém atende, normalmente você tem que encomendar para entregar no sábado. Então, quando você entende a necessidade do seu cliente, tudo muda. Porque você começa a tirar o seu ego da frente. Então, eu não criei uma empresa para me vangloriar, né? E começa a falar assim, o que meu cliente precisa? Tem uma campanha muito famosa que foi premiada do Santander, que era, o que eu posso fazer por você hoje? Uau! E traduz bem isso, né? Já não está mais no ar essa campanha há alguns anos, mas o que você pode fazer pelo seu cliente hoje? Se você tem essa lista de dores, tudo fica mais fácil, porque você sabe aonde o seu cliente poderia usar o seu produto, sim, aonde o seu cliente vai procurar, como ele faz as coisas. Então, para ser bem simples, o marketing o que eu posso ajudar meu cliente? É isso. O simplificar é conseguir parar de achar que tem todas aquelas fórmulas mágicas e trabalhar na necessidade. Então, eu preciso entregar um produto para um cliente real. E esse cliente real, ele tem uma necessidade. Qual é essa necessidade? Sim. É isso.
quero compartilhar, se me permite, abrir um pouco Pode. do que eu acho e admiro em você. Vou falar com você que tá ouvindo a gente, que a minha divisão de águas, assim, da minha vida empreendedora mesmo, foi quando eu acessei o conhecimento e essa leveza que a Camila traz. Quando eu comecei a empreender com 19 anos, em 2009, e eu conheci a Camila 8 anos depois de tudo isso. Se eu tivesse conhecido a Camila lá no começo, acho que muitas das coisas que a gente vai compartilhar nos programas não existiriam, né? Esse ponto que a Camila trouxe foi muito importante porque sair da nossa cadeira de empresária e sentar na cadeira do cliente, ele é de fato um divisor de águas. E é o que mais fez com que eu crie produtos e vivências para a dor do meu cliente. Por quê? Porque eu escuto o cliente, né? Isso a Camila também me ensinou muito. Mas ouve a sua cliente, Paula, o que ela está sentindo? Então, às vezes a gente entende que o cliente está precisando, sei lá, de um direcionamento estratégico para vender no Instagram. Aí você faz 3 perguntas para o cliente, sentando na cadeira dele, e aí você descobre que a dor da pessoa é porque ela está estafada porque ela é mãe. Aí eu vou e mando um áudio super acolhedor e ela já solucionou, já sentiu acolhida e abriu a mente para entender o que ela tem que fazer. Então, esse ponto de atividade que a Ká trouxe aqui, e eu quero muito que você faça esse exercício aí na sua casa, é sair do óbvio. Às vezes a gente acha que ter um logotipo lindo, um produto, mas o produto é lindo, é maravilhoso, tudo bem, é importante. Mas quando a gente não ouve o cliente, que é esse ensinamento que eu tenho com a Ká, a gente não entrega o que ele precisa. A gente não tá fazendo, né, um logotipo pra gente tatuar na pele ou um produto pra gente colocar na estante e falar que é nosso. Então, pega que é seu esse ensinamento que a Camila trouxe, porque foi o que transformou a minha história empreendedora. Então, mais uma vez, obrigada, Ká. Imagina, Paulinha. E aqui, Ká, como você usa histórias, né? Porque a gente já tá falando de histórias, mas vamos puxar esse gancho. Histórias e linguagem do dia a dia para ensinar marketing para essas empreendedoras que precisam dessa dinâmica mais ágil. Como que você faz? Aqui é legal entender o porquê eu comecei a usar histórias e aí eu dou alguns exemplos de histórias para vocês, né? Porque a empreendedora, ela tem muitas tarefas, como eu já falei aqui. Uhum. Então, nem todo mundo nasce com o que as pessoas chamam de não tem uma veia de marketing, uma veia para vendas, né? As pessoas, elas precisam executar tarefas. E é extremamente normal que a pessoa, ela faça o que ela tem mais aptidão e coloque debaixo do tapete o que ela tem menos aptidão. Todo mundo faz isso. Sim. Para tudo. Marketing, muitas vezes, vai para debaixo do tapete. Mas eu não posso sobrecarregar essa pessoa que é multitarefa se eu quero ajudar ela. Eu preciso que ela entenda que os fundamentos do marketing acontecem no dia a dia dela, para que quando ela estiver executando alguma tarefa, Sim. ela lembre desse ensinamento, esse compartilhamento, e possa automaticamente colocar isso na história dela. Então, todo mundo sabe fazer marketing. Sim. O neném nasceu, a primeira coisa que ele faz é marketing. Ele chora. Ele envia uma mensagem. Então, ele chora para falar que a fralda tá cheia, que ele quer mamar, que ele quer colo, tá se sentindo sozinho, que ele tá com dor. Ele manda uma mensagem, ele chora. Sim. O seu cliente tem uma dor, ele chora igual. Você que é a empresa, no caso a mãe, que vai olhar para aquilo e entender e interpretar aquele sinal para resolver o problema dele. Uhum. Então, eu faço isso com absurdamente tudo. Então, eu tenho histórias para empreendedoras que gostam de ir em shopping, entender a relação de tráfego pago, Instagram, vitrine virtual, funil de vendas com esse universo do empreendedorismo, um passeio no shopping. Uau. Eu tenho história com café com a sua melhor amiga ou um bate-papo com a sua melhor amiga para te passar conceitos de marketing. Então, toda vez acho muito engraçado isso, porque eu dei uma palestra uma vez num evento seu sobre isso, e eu recebo de vez em quando uns recados assim: Camila, tem 1 ano que eu assisti a sua palestra. Hoje eu fui tomar um café com a minha melhor amiga. Não creio. E eu lembrei disso. Então, eu sinto que eu ajudo a empreendedora
a entender esses conceitos de marketing de uma forma mais tranquila, com essa abordagem. Então, muitas vezes ela está executando nomes técnicos grandiosos, Uau! mas ela não percebe. Para ela, ela só teve um checklist mental no dia a dia dela e isso ajudou ela a ser mais assertiva. E é isso que eu quero, que ela seja mais assertiva, que menos empresas fechem ao final de um período. Sim. Então, se eu posso fazer essa simplificação, tá tudo bem. Então, eu não me importo que eu não estou falando inglês, não estou usando os termos X, Y, Z que o mercado utiliza. O que me importa é saber que eu montei um plano e que através dessa simplificação de linguagem, a pessoa está conseguindo executá-lo e não guardou ele na gaveta. Sim. Né? Temos aí outra estatística para quem gosta. Uma em cada 3 empresas sobrevivem a cada 5 anos. Nos 5 primeiros anos abertos. Uau! E muitas não sobrevivem porque não tem marketing, porque não tem tempo para vender, não sabe oferecer o seu produto ou não consegue identificar uma necessidade e transformar isso numa oportunidade de venda. Nossa! Se eu puder, dentro ali do meu ciclo, conseguir passar essa mensagem para outras mulheres e elas possam utilizar isso e não fecharem, eu sinto que a minha missão foi cumprida, eu simplifiquei para alguém e ela vai continuar vendendo e transmitindo isso para outras pessoas. Que incrível. É isso. Então, simplificar para mim não é mais que é mais que uma bandeira, sabe? É missão mesmo. De traduzir todos esses prêmios e esses nomes bonitos que o Felipe Kotler e tantos outros inventaram, mas para o nosso dia a dia, para ser leve. E você fazer o certo, que é o mais importante. Exato. E não te vendendo, mas já fazendo um spoiler, eu acredito que a autonomia, que é uma coisa que a gente muito fala, né? Inclusive na escola Só Vai Empreendedora. A autonomia é o que a gente quer entregar para elas. Sim. Mas é incrível você poder chegar no momento da sua empresa e contratar uma profissional como a Camila. Porque essa autonomia para o dia a dia, ter a consciência, a sabedoria do marketing simplificado, que a Ká fala muito, é lindo. Mas quando você chega no momento da sua empresa que você pode contar com uma pessoa, e eu não digo nem mensalmente, né, Ká? Você tem várias especializações e coisas que a Camila entrega como ferramenta pra gente que, nossa, facilita muito o dia a dia, né? Então, aprender essa autonomia é muito importante. Mas aprender ainda mais profundamente é incrível e é transformador. Acho que aqui é aquela questão assim que a gente pensa, você não está sozinha. Sim. Você não precisa pensar tudo sozinha. Nossa. Porque quando você acha que você está sozinha e você tem que pensar em tudo, vão faltar lacunas. Não só por conhecimento, mas por excesso de trabalho, por cansaço mental, por várias outras coisas. Então, nós temos pop-ups abrindo aqui em todo o tempo. Em qualquer área da vida também, qualquer área. Então, quando alguém de fora pode parar e falar assim, ó, faça dessa forma, você tem uma luz, você tem um caminho, isso ajuda. E a gente faz isso para muitos caminhos, né? Se você vai numa academia, você não chega na academia pela primeira vez e sai testando aparelho. Sim. Por mais que você possa ter visto um exercício na internet e vai repeti-lo, a primeira vez que você executa, é bom ter um professor por perto para corrigir a sua postura, porque você normalmente não está se vendo. Então, uma orientação, exagerei, tô fora, né, dos meus padrões de saúde e tal. Você conta com uma nutricionista, você faz visita ao médico regularmente. Por que com a empresa você não pode, ocasionalmente, montar um plano com gestor financeiro, ter uma assessoria de contábil, ou contar com um profissional do marketing, ou ter um mentor? Não precisa ser recorrente. Sim. Mas aquela pessoa que anualmente consegue te colocar no trilho, né? Não, e te dar uma direção, é o que você falou, uma direção tranquila de saber que você tá no caminho certo. A gente queima muita energia, né? De energia, tempo e dinheiro, né? 3 coisas muito importantes e valiosíssimas, até mais do que o próprio dinheiro. E aí, quando a gente tem a direção, que é o que você dá, né? O que eu sempre aprendo com você, vai por aqui. A gente encurta muito o caminho de ficar fazendo pesquisa, teste AB, né? Ir para o mercado, validar uma coisa que, se eu tivesse ouvido 1 milésimo de segundo do meu cliente, eu já teria, né, simplificado todo o caminho. Tempo, hoje, é o maior ativo do mundo.
né? Eu aprendi com um cliente, ele fala muito uma frase que eu gosto, já falei para ele que já peguei para mim para repetir. Já adotei. Já adotei, porque é sobre isso. Dinheiro, se você não tem, você pede um empréstimo. Sim. E tempo, o que você faz? Não faz. Então, perder tempo não é uma decisão estratégica, né? Não é um movimento que deveríamos incentivar. E sim pensar como eu posso fazer mais coisas com menos, né? E isso puxa o gancho também do que você falou no começo, dizer não. Dizer não é colocar acima de tudo o nosso tempo. Isso. Né? Com coisas que realmente vão fazer sentido no nosso dia a dia. E aí já puxando, né, o marketing, as fórmulas mágicas que a gente falou, eu quero muito que você compartilhe o que você chama de arroz e feijão. E por que as pessoas não estão colocando isso em prática e como fazer de forma sem a magia, né, que a gente busca tanto. O que você tem para compartilhar com a gente? São 3 passos o arroz com feijão. É uma fórmula mágica? Não, gente, não é uma fórmula mágica. Porque a fórmula mágica, o que é? Alguém fez uma metodologia, deu certo com ela própria, normalmente, e ela começa a replicar com outras pessoas. Pode funcionar? Pode. Principalmente se a gente vai falando de gestão da empresa, estabelecimento de empresa, o que você faz, que é estruturar os negócios, etc. Porque são etapas que elas não são específicas de um negócio. Agora, para marketing, para comunicação, eu tenho um Instagram, eu faço marketing. Mas isso é suficiente para o seu negócio? Aí volta na pergunta lá no começo do programa. Essa é a necessidade, quando você entende a necessidade do seu cliente está no Instagram? Eu conversei com uma cliente semana passada e foi muito engraçado, porque você começa a fazer perguntas, porque a questão nem sempre eu vou ter a resposta, mas eu sei fazer perguntas e eu incentivo todo mundo a aprender a fazer perguntas. Sim. Ela me falou, eu falei, como é que você vende? Ela começou a me explicar o processo de venda dela. Em um determinado momento, ela falou assim, meus clientes me mandam as referências do Pinterest. Você tem Pinterest? Aí ela pegou e falou assim, não. Veja só. Aí ela ficou parada olhando pra mim e eu esperando, né, o processamento, porque eu falei assim, tem que esperar, né, dar aquele tempo pra cliente. Sim. Ela, por que eu não tenho? Essa era a minha próxima pergunta. Porque às vezes nós estamos tão habituados, eu tenho que ter um Instagram, porque todo mundo tem um Instagram, que nós esquecemos que existem várias outras ferramentas. E as fórmulas mágicas, na maioria delas, elas se apoiam apenas a uma ferramenta. Então, elegem, é o Instagram, ou é o Google, ou é o WhatsApp, enfim, e vende um método sobre aquilo. Mas a questão é, para o seu negócio, aquilo faz sentido? Nossa. Né? Voltamos lá. Qual é o arroz com feijão? Então, o arroz com feijão são 3 passos. O passo 1. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, o passo 1 para você fazer marketing. Para quem você está vendendo? É um grupo. Eu consigo classificar como um grupo de pessoas e isso dói. Dói muito. Dá um medinho. Meu Deus, eu não vou vender mais. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que não vai ter uma placa em cima do seu Instagram falando, né, ou do seu site, ou da sua loja, falando assim, eu só vendo para pessoas de 20 a 30 anos. Não vai ter essa placa. Isso é meramente administrativo, mas faz todo sentido. Porque se você para pensar, vamos de novo nas minhas historinhas. Imagina a mesa de Natal da família. Tem vó, tem tio, tia, mãe, criança, adolescente, todo mundo sentado. Aí você chega lá, gente, vou contar para vocês em 30 segundos, hoje até menos do que isso que a gente tem de atenção, 15 segundos, como é que funciona uma comunidade no WhatsApp. Você realmente crê que o nível de entendimento da criança, do adolescente, do adulto, do idoso que está à mesa, vai ser o mesmo? De forma alguma. Então, por que você quer crer que você falar para todo mundo vai funcionar na sua empresa? Então, quando você define, o passo 1 do arroz com feijão é define um público para você conversar e você ser próximo dele. Ele vai ter que ser seu melhor amigo. Sim. E aí, quando eu defino isso, eu vou para o segundo passo que eu já adiantei ele. Entender a necessidade. Então, eu conheço
Então, eu vendo para mulheres de 30 a 45 anos, ok, esse é seu público. Qual é a necessidade dessas mulheres de 30 a 45 anos? E aí eu brinco que é o momento da gente fazer o Globo Repórter. O que elas fazem, o que elas comem, aonde elas vão, como elas se comunicam, que redes sociais elas usam. Quanto mais eu sei sobre o meu cliente, mais chances de fazer algo real para ele e ser assertivo eu tenho. Então, arroz com feijão define um público-alvo. Depois, define o que é a necessidade, a dor dele, o padrão de comportamento. E aí no 3 qual é o caminho mais fácil para eu falar com ele? E aí, gente, dane-se. Se essa pessoa, que é meu público, por exemplo, vendo para 50 a mais, continua lá no Facebook, eu vou para o Facebook. Exato. Não importa que tá todo mundo no Instagram. Se o meu público só acessa mensagem por áudio no WhatsApp, eu vou fazer mensagem por áudio. E aí eu simplifico assim bastante, porque eu sei falar, direcionar o social media, ou a pessoa do tráfego, ou se eu mesma vou fazer, eu sei o que eu preciso fazer. Sim. Então, arroz e feijão são esses 3 passinhos. Eu defino o público, entendo a necessidade e sento na cadeira dele para saber falar com ele. Não preciso mais do que isso. E onde ele tá, né? É onde ele tá. Tem uma cliente que eu fiz essa orientação porque eu aprendi com você, né, querida? E ela saiu do Instagram. Ela vivia aprisionada que eu tenho que postar e que eu não faço story, que o meu feed não tá como eu quero. Eu falei assim, mas o seu público não tá aqui, se o seu público é acima de 55. Mas como não? Eu tenho que ter Instagram. Tem o quê? Como diz, a gente não tem que nada, né? Exato. E aí ela deixou o perfil lá pro estratégia. Falei, mantém, foi pro Facebook. Ela não tem mais espaço para atender pedido. Uma crocheteira. É sobre isso. É sobre entender que são pequenos movimentos que vão fazer diferença no negócio com o tempo. Sim. E esses pequenos movimentos precisam ser feitos. E não é um demérito o seu Instagram não estar bombando. O meu não bomba. Se você quiser ir conferir o meu agora, né? Pode ir, camilareis.marketing não vai estar bombando. Porque estrategicamente não é o canal que eu preciso para ter a minha agenda lotada. Sim. E é isso para todo negócio, mas as fórmulas mágicas que investem em tráfego nos convencem que precisamos de certos padrões. Sim. E esses padrões, não. O marketing real é aquele que funciona para a sua empresa, para a sua realidade, dentro do tempo e investimento que você pode fazer. E não para atender um padrão X ou Y de pessoas, né? E o que eu mais vejo hoje são pessoas frustradas, porque investem muito tempo, e tempo é nosso maior recurso, em produzir conteúdo para o Instagram. Gente, eu amo Instagram, tá? Eu também eu adoro ficar né, dando uma zapiadinha. Mas que não entendem como o algoritmo funciona. Então, hoje, eles prometem que o seu conteúdo dure 24 horas. Nossa. Mas, na realidade, ele dura 6. Então, você se matou, às vezes, 6, 7 horas para produzir um conteúdo de 30 segundos para ele morrer em 6 horas. Sendo que você poderia, nessas 6 horas, ter produzido conteúdo para outras redes que fazem mais sentido para o seu negócio ou outros caminhos. Por exemplo, se você, de repente, no caso, vou pegar a sua cliente de crochê, ela poderia ter participado de uma feira e nessas 6 horas ela ter tido muito mais retorno do que o tempo que ela gastou fazendo conteúdo. Né? Então, entender que existem ferramentas e existe vida fora do online, para o negócio também. Isso é uma coisa que eu aprendi com você também, quando a gente foi aprender a fazer modelo de negócio, que era uma coisa que eu nem sabia o que era. E aí você fala dos canais, né, online e offline, e fez todo sentido, porque a minha geração já é uma geração que eu comecei no Orkut, depois Facebook e no Instagram. Mas ainda assim eu já comecei na rede social, né? Sim. E mesmo tendo espaço físico, a gente não associa que a pessoa pode passar e ver a placa, ou eu faço um evento, ou uma roda de conversa no parque de forma gratuita, conhecer pessoas. Então, essa visão offline e online que você me trouxe também é muito valiosa. Muito. As coisas na empresa, ela precisa se complementar. E é importante, porque eu tenho que ter uma estratégia
Dentro do marketing, a gente chama de estratégia transmídia. Traduzindo, eu preciso aparecer em locais diferentes, em momentos diferentes. Sim. Veja bem que hoje, quem está nos assistindo agora, vai ser impactada no dia de hoje por 200 a 300 mensagens de anúncios no dia. Uau! E aí, em todos os meios. Pode ser rádio, Spotify, pode ser redes sociais, navegação na internet, contato com pessoas. Então, imagina que eu quero que a pessoa, ao final do dia, no momento que ela vai efetuar uma compra, ela lembre da minha. Nossa! Nesse mundaréu. Ela não vai lembrar. Não vai, tá? Se alguém te falou que vai, mentira. Não vai. Não vai lembrar. Como que sua chance aumenta? E esse é o erro, acho que, mais comum da empreendedora. Vou soltar uma campanha de inverno na minha loja de roupas, por exemplo, e eu mando para todos os clientes uma vez. E eu imagino que todo mundo vai lembrar disso depois, entendeu? Quando ela chegar na loja. Não, dispara e vai orar, né? Exatamente, gente. Então, a frequência é uma questão muito importante dentro do marketing. O que é essa frequência? Se eu conhecer o meu cliente, eu defini. Se eu conseguir entender qual é a necessidade, o padrão de comportamento dele, chegou o momento de eu comunicar com ele em vários lugares. Porque aí não é uma perseguição, tá? A gente não precisa fazer tudo no mesmo dia, tudo de uma vez. Mas eu vou ter uma comunicação no Instagram que, se ele estiver lá, ele vai lembrar de mim. Eu tenho os dados cadastrados dele, então eu vou mandar no WhatsApp, eu vou mandar um e-mail, eu vou ter uma segunda rede social, eu vou encontrar ele num evento X através da parceria Y. Isso é uma estratégia. Conseguir passar minha comunicação várias vezes para o cliente em vários locais diferentes. Sim. E todos os grandes anunciantes fazem isso. Então, é esse que é. Mas fazer isso com pouco recurso requer um pouco mais de parar, pensar e se organizar. Porque a maioria das coisas são gratuitas. O e-mail é gratuito, o WhatsApp é gratuito, a rede social é gratuita. Basta você se organizar e não perder tempo num único local. Né? Sem contar que, se você fica numa rede social só, você está refém de uma hora ou outra a rede ser suspensa, igual já aconteceu com o Instagram, já aconteceu com o Telegram, né? Enfim, outros casos que nós temos, e você não conseguiu mais falar com cliente nenhum. Sumiu. Então você precisa, é uma necessidade, mais do que uma recomendação, é uma necessidade que você possa fazer um pouquinho em pelo menos alguns canais. Então eu sempre falo, tenha 2 canais do off e 2 canais do online, que sua empresa vai estar bem assistida, no mínimo. Uau. Que aula, viu, querida? Você que está ouvindo aí, por gentileza, né, anotar todas as ideias, colocar em prática, né? Porque também não adianta aprender e não pôr em execução, né? É verdade. Cá, fazendo amarrando as pontas do que a gente conversou sobre o marketing como um todo, que recomendação você teria, né, com o tema que a gente trouxe, de fazer marketing sem a fórmula mágica, a gente já falou, mas sendo elas mesmas, né, na total transparência, essência, entrega delas? Como fazer esse marketing sem perder essa essência de quem elas são realmente? Essa é sempre uma excelente pergunta. Eu sempre peço para o meu cliente fazer uma lista do que ele gosta de fazer. Sim. Então, é entender o que eu preciso com o que eu gosto. Muitos não gostam de fazer vídeo, não gostam de aparecer na frente da câmera, ou não gostam de produzir artes. Então, assim, o que você gosta? Porque nós somos 220 milhões de brasileiros. Por mais que você faça um recorte de público, vão sobrar milhões de pessoas. E milhões de pessoas que tenham características como as suas. Então, você pode vender para pessoas que tenham características similares aos talentos que você tem. Então, se eu não posso hoje contar com social media para fazer o meu material, ok. Eu posso aproveitar vídeos que já estão rodando, que estão viralizando no meu perfil com a minha mensagem? Pode. Eu preciso produzir? Não. No caso de quem não gosta de vídeo e precisa estar naquela rede. Tem outras vezes que dá para você substituir só pela sua voz, por mensagem. Então é um alinhamento de chakras mesmo, sabe? Sim. O que o cliente precisa e aonde ele está com o que eu gosto de fazer.
Sempre tem forma de resolver isso. Sim. Sempre vão ter formas de organizar isso. Então, ser você mesmo tem limite. Tem limite. Então, não é porque, eu só gosto de escrever. Se eu só gosto de escrever, então eu vou ficar fazendo posts de 2.000 caracteres dentro do Instagram. Sim. Não vai funcionar. Mas existem outras redes que têm um foco mais para escrita, que isso pode funcionar. Sim. Então, é entender o que a pessoa gosta com o que a pessoa precisa para falar com o público certo dela. Mas sempre tem opções, porque nós não temos uma ferramenta. O mais importante hoje é você entender que não tá assim, sabe? Uma única coisa, que tem um mundo de possibilidades para se fazer essa estratégia de marketing. Sim, sendo nós mesmos. Isso é muito importante. E o que você sente que essas empreendedoras podem mudar hoje? Uma tarefa que elas podem, sair desse episódio e colocar em prática para mudar esse jogo. Hoje, além do passo a passo que você já deu. Não, mas uma virada hoje, de hoje, assim, hoje. agora. Termina aqui nosso bate-papo, pega o papel e uma caneta e anota quais são as ferramentas de marketing que você está usando hoje e por quê. Depois que você responder isso, então, eu estou usando Instagram, WhatsApp, Facebook, né? Por quê? E você responder esse porquê do lado, eu quero que você risque as que não tem nada a ver com o seu cliente. E é fácil saber as que não tem nada a ver com o seu cliente, porque elas nunca te trouxeram cliente. Simples. É simples assim. Você não consegue fazer uma venda assertiva, você não tem um orçamento que é convertido em venda, então você já sabe que as pessoas não estão lendo. Real. Você vai terminar, então, o programa de hoje mais leve, porque você não vai estar sobrecarga de falar, não, isso daqui eu não preciso fazer. Nunca trouxe nada, não vai trazer nada agora. Sim. Mas essa listagem, isso é verdadeiro com você. Não tem demérito não estar no Instagram. Não tem demérito não estar no online se o seu negócio, de repente, não precise disso. Agora, tem demérito? Tem demérito. Se você precisa de alguma coisa, você tem a noção que você precisa daquilo e você não tem um plano para atingir isso em um determinado período. Então, por exemplo, eu tenho uma loja física e eu não faço tráfego por geolocalização. Ou eu vendo serviços e eu não estou em grupos de WhatsApp onde eu posso oferecê-los. Sim. Então tem aí algumas coisas que a gente não pode deixar de fazer, mas a gente sempre está fazendo coisas em excesso. Valiosíssimo! E agora eu quero que você compartilhe o que ninguém te contou sobre o empreendedorismo e que você gostaria que essa audaciosa empreendedora que está ouvindo ouvisse de você. O que você diria? Ninguém me contou que a minha rede de apoio pessoal não seria a minha rede de apoio empreendedora. Uau! Nossa. Eu sempre achei que a hora que eu fosse empreender, que meus primeiros compradores seriam os meus amigos, os meus amigos ajudariam a me divulgar, estariam se importando bastante com o meu negócio e uma forma de me alavancar. Mas a verdade é que a banda toca de outro jeito, né? Então, eles estão ali, eles me apoiam, eles comemoram os meus sucessos, mas eles não são os meus impulsionadores. Então, se você está começando, já começou ou vai começar, procure uma rede de apoio, mas de empreendedora para empreendedora, que vai te contar de verdade quais são as dores, os percalços, e vai entender no momento do seu choro, e vai entender o seu desânimo, e vai ter aquela palavra para te impulsionar para cima. Então, eu demorei muito para aprender isso. Às vezes ficava chateada de falar, nossa, nenhum amigo curtiu meu post. Graças a Deus que ele não curtiu. Porque ele não é meu público. Então, ainda bem que ele não curtiu. Porque se ele curtisse, derruba meu engajamento. Vai pro lado errado, pra pessoa errada. Mas isso é conversa para outro programa.
Mas ainda bem, né, que eles não fizeram. Quem tem que me engajar é meu público, né? Não pode ser um engajamento fake. Exato. Não pode estar maquiado. Então, é se aproximar de pessoas que tenham sonhos, metas e desafios parecidos para que você aprenda, porque a gente tem algumas formas de aprender. Você pode aprender se matriculando num curso, fazendo uma faculdade, etc. Você pode aprender autodidata, vendo vídeos, né, lendo e etc e tal. Mas você aprende muito quando as pessoas compartilham as experiências. Nossa, com certeza. Em curto caminho. Então, se aproxime de pessoas que queiram crescer assim como você e faça parte dessas rodas. Então, participe de grupos de network, da sua área, da área que o seu cliente compraria, né? Não, onde seu cliente estaria para entender esses movimentos. Sim, faz todo sentido mesmo. E a gente tem uma crença coletiva da qual a gente está lutando para quebrar, que é essa relação feminina, né, entre as mulheres. E nós, empreendedoras mulheres, quando a gente está nesses ambientes seguros, nossa, é muita coisa que a gente aprende, né? Quando a gente baixa essa guarda e fala, não, eu vou tentar. Tem mulheres que eu já ouvi falando, não vou naquele evento que só tem mulher. Então, é um comportamento que a gente vê muito recorrente. Eu cresci, assim, ouvindo muitas coisas na escola, né? De professores, amigas, enfim. E foi algo que eu precisei destruir para estar aqui. Com você, com a Cris, a linda, maravilhosa, fazendo making off. E aqui com o programa para a gente levar isso adiante. E é exatamente o que você falou. Se você puder estar em ambiente onde a pessoa que está do seu lado está vivenciando a mesma coisa, cara, ela pode ser a pessoa mais desconhecida do mundo. Um abraço que ela te der num evento mudou o dia e ela vai se sentir, cara, não tô sozinha mais. E é o que a gente tá aqui lutando para direcionar, né? Mulher. Vamos lá, humanidade. Por que os humanos ainda não foram extintos? Nós temos uma alta capacidade de adaptabilidade. Sim. Por isso, nós fomos evoluindo e conseguimos sobreviver mais que os dinossauros. Beleza? Muito bom. Muito bom. Ponto 1. Mulher é multitarefa. Consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Consegue dominar mais assuntos. E por isso, ela não é incentivada. Uau. Nós dominaríamos o mundo. Então, quando uma mulher permite a aproximação de outra mulher e permite uma troca, a nossa potencialidade ela vai a um nível muito mais alto. Nossa. Por padrão de organização, de criatividade, de perfil de execução. E é isso que eu admiro em você. Porque você consegue atrair mulheres com essa mesma intensidade sua, essa mesma paixão e essa mesma vontade de executar e, ao mesmo tempo, incentivá-las a compartilhar suas experiências, porque todo mundo tem algo para ensinar. Sim. Né? Você não precisa ser PhD numa matéria para você compartilhar uma jornada, algo que fez, né, sentido para você e para outra pessoa. E isso é o motivo que me trouxe aqui hoje. Eu não gosto de falar na frente de câmera. Não sou essa pessoa, adoro subir em cima de um palco para compartilhar conhecimento, isso eu adoro. Ligou a câmera, pode conferir no Instagram, gente, não tem muito vídeo meu, porque eu não sou essa pessoa, obrigada, Cris, que está aqui hoje fazendo os vídeos para mim, porque não é uma coisa que eu gosto de fazer, só que eu sei que eu preciso dar minha voz para simplificar esses assuntos. Sim. E ajudar outras mulheres. Sim. E você faz isso através da escola também, com tantas outras mulheres que pela primeira vez podem pensar em como elas podem compartilhar o conhecimento delas com outras que estão chegando. E hoje nós somos 55% das pessoas que empreendem. Nossa. Ou seja, nós vamos falar de 3, né? 1 a cada 3 sobrevivem. No final de 5 anos, um dos 2 que está morrendo é mulher. Nossa. Então, nós precisamos nos ajudar. E aí, vou contar o spoiler que eu dei lá no começo. A colega, que com o tempo virou amiga, que me pediu os pitacos, que eu respondi, e etc e tal, foi a Paula. Olha só. Então, esse mundo parece desse tamanho, mas ele pode ser assim. E tudo começa pelo network, começa por quem você está perto. Então, se você tem a oportunidade, participe de programas de
empreendedorismo, Sim. participe de grupos, participe de eventos de empreendedorismo, queira aprender e estar sempre aberto com outras empreendedoras. Isso vai facilitar muito a sua vida no dia a dia. Muito mesmo. E a leveza que a gente fala, né, que a gente defende, é isso. Se você tá acolhida, você vai tranquila. Você sabe que em dias que apertar, você vai ter uma comunidade para, né, colocar o seu negócio ali, seu movimento, sua promoção, enfim. Então, estar rodeada de pessoas que não sejam nossos amigos e familiares, né, para isso, né, para apoiar, engajar, impulsionar a gente, é libertador. O mais importante não é ter resposta. Sim. É saber fazer uma pergunta. Exato. A pergunta que vai te dar um insight para você ir para o segundo passo. Então, eu sempre falo para os meus clientes, o óbvio não existe. Então, pergunte. Mas por que isso é amarelo? Enfim, vai ter uma resposta. O porquê, qualquer pergunta conta, porque a pergunta vai movimentar o seu cérebro. Ele é um processo químico que vai liberar, né, novas possibilidades e essas novas conexões entre neurônios que vão te ajudar a ir para frente. Ai, que maravilhoso. Nós vamos para a última pergunta. Passaria mais 30 horas aqui conversando sobre tudo. Essa pergunta é bem, assim, pra você e por você, tá? Mas eu tenho certeza que a sua reflexão vai fazer essa audaciosa que tá ouvindo também refletir para que ela memorize esse momento, né? Então vamos lá. Se a sua versão do futuro pudesse te agradecer por algo que você tem feito hoje, o que seria? Obrigada por ter coragem, Camila. Eu acho que ela me falaria isso. Porque não é fácil você estar no alto de uma carreira corporativa e falar, não quero. Sem você ter uma segunda opção. Mas é muito gratificante quando você vê que o seu processo de reinvenção te levou a um outro caminho que te traz prazer, que te deixa mais completa. Então, acho que eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo, não vou em montanhas russas, tá? Já deixo avisado. Mas quero pular de paraquedas ainda, não faz muito sentido. Mas tem essa questão que essa ousadia, essa vontade, dessa coragem interior, não é uma coisa que eu tomaria, sabe? Seria uma atitude pensada. Eu sempre fui a pessoa mais planejada, mais reservada nesse sentido. Então, eu tenho certeza que a Camila lá com 70, 80 anos voltaria agora e falasse, olha, obrigado por não ter me enlouquecido, obrigado por não ter me deixado com mais tempo de burnout, obrigado por ter conseguido aproveitar mais. Então, acho que ela estaria contente com as escolhas que eu fiz até agora. E, sempre lembrando, né, nossa capacidade de reinvenção é gigante, se renova todo dia. Então, se você toma uma atitude, você vai achar uma segunda porta, né? Você sempre vai ter uma segunda porta. Você sempre vai conseguir se reconstruir. Tudo depende da força que você tem na execução dessas tarefas para isso. Que lindo! Emocionante. Segurei o choro umas 420 vezes aqui para não começar a chorar emocionada. Cá, chegamos ao fim do nosso programa. Ai, que suei bastante. Imagina. E eu quero muito que você compartilhe com essa audaciosa te ouvindo como você pode ajudá-la, né? Além desse conteúdo lindo e leve que você trouxe, mas como o seu trabalho, a sua profissão pode ajudar ela nesse momento. Cada pessoa tem um momento, né? Então tem aquelas que estão começando, aquelas que já estão mais estruturadas, todo mundo pode e merece ajuda. A minha primeira forma de ajudar é vocês me conhecerem através do meu canal, dentro do Instagram, camilareis.marketing, ou Camila Reis dentro do LinkedIn para conhecer o meu trabalho. E lá eu compartilho muitos passo a passo, coisas para o dia a dia que você pode consumir de forma gratuita. Então ali você já tem um primeiro apoio. Depois disso, a maravilhosa da Paula abriu espaço, então eu também estou presente dentro da escola do Só Vai, empreendedora. E lá você vai ter alguns cursos para a sua demanda que te ajudam a dar o próximo passo dentro da sua empresa. Fora isso, eu tenho todo um processo de consultoria que eu atendo
empresas, e aí são mais atendimentos personalizados, individuais. E tenho também turmas de formação empreendedora que você pode sempre conferir quando as vagas estão abertas dentro das redes oficiais, do Instagram principalmente. Então, tem todos esses caminhos. Aqui, quem comentar no vídeo também vou responder, então se quiserem falar alguma coisa, se conectar, podem responder aqui que eu também vou entrar em contato. Mas tem todas essas formas. O mais importante você não está sozinho, existem formas locais e seria um grande prazer acolher a sua dor, a sua dúvida, porque ela é válida e ela vai te ajudar a levar para frente o seu negócio, né? Então, quando precisar, eu sempre estarei aqui à disposição. Maravilhosa. Eu vou ser tendenciosa agora, né? Porque estamos aqui no primeiro episódio desse quadro Entre Audaciosas. Mas eu vou deixar eternizado aqui a minha emoção, porque a escola Só Vai Empreendedora, meu posicionamento como estrategista de negócio durante 5 anos e esse programa está nascendo porque Camila, maravilhosa, esteve na minha jornada, né? Há 6 anos atrás, Camila fez o que ela fez no começo, né? Que ela compartilhou, nós éramos amigas de relação pessoal. Eu estava precisando de ajuda, a Ká veio com as orientações dela e eu relutante, eu não preciso disso, não preciso de público-alvo, eu quero vender a fotografia para quem quiser comprar. E a Ká, com muita amorosidade, que é o que eu sinto no empreender dela, na entrega dela, ela foi me lapidando e deixando que eu mesma respondesse as coisas. Porque quando a gente se responde, dói mais, né? Porque não é alguém que tá falando pra gente. E a Ká vai fazendo as perguntas e a gente vai se colocando em consciência. E a vida que eu tenho hoje, eu falo vida porque nós empreendedoras, a gente tem uma única vida. E ela sim se divide ao CPF e CNPJ, mas nós somos únicas, né? Nós somos um único núcleo. E a minha vida integralmente, a minha prosperidade, da qual eu tanto defendo, que é em todas as áreas da nossa vida, ela só aconteceu porque a Camila, com toda a amorosidade lá atrás, mostrou para mim que o marketing simplificado, a forma leve de não seguir uma fórmula XYZ, mas simplesmente de ouvir o nosso cliente, entender que não adianta a gente querer vender para todo mundo, mudou tudo. Porque se eu tenho um produto lindo, incrível, a entrega, a embalagem, seja presencial, né, ou físico, ou um serviço ou um produto, ele é entregue com carinho. Mas se a gente não aprende a vender isso, a gente não vai vender para ninguém. O marketing, ele vem para pegar o que a gente tem aqui e entregar para o mundo. Se o mundo não está ouvindo a gente com clareza, se a gente está falando com todo mundo, se a gente isso e aquilo, que era o que eu fazia por muito tempo, né, durante muitos anos, a gente se frustra e a gente acha que o país não é bom para empreender, que, né, o periquito tem culpa que não compra, a tia, a irmã, e a gente vai culpando e terceirizando essa infelicidade no empreendedorismo ou na nossa vida como um todo para o outro e não para a gente, de sentar numa cadeira, respirar, ouvir o que a Camila falou e trazer a consciência de que a gente entrega o nosso melhor, mas a gente precisa comunicar esse melhor. E isso é o marketing simplificado. Hoje a Ká cuida de todas as empresas que a gente vai abrindo empresa, a Camila vai dando, né, o direcionamento estratégico dela como marketing, mas eu aprendo com a Camila me traz uma demanda, uma orientação e eu aprendo ouvindo ela. E isso no dia a dia, como ela falou ao longo do episódio, a gente vai tomando consciência no dia a dia. E pequenas demandas que a gente faria uma decisão um pouco equivocada, que a gente perderia tempo, dinheiro e energia, a gente aprende com ela a evitar que isso aconteça. Então, independentemente do consumo que você tenha com a Camila, seja no canal de forma gratuita, seja algum curso dentro da escola, no link dela, não importa o que seja. Simplesmente dê espaço para aprender essa autonomia de marketing com a Camila, porque foi o que me possibilitou estar aqui com você. Muito obrigada. Eu tô me segurando pra não chorar, porque eu tô de lente de contato. E isso vai arder bastante. Vai, melhor a gente tomar. Mas a gestante tá aqui, ó, com o coração muito quentinho. Muito obrigada. Eu sou muito honrada de poder te atender em todas as empresas. Espero poder atender sempre em todas. Sim. Você é uma pessoa de muita luz. E que é como um espelho, né, onde a luz bate e reflete para vários lados e ilumina tantas outras. E eu tenho certeza que é o primeiro de muitos episódios que você vai poder compartilhar histórias,
mas também é mais um movimento seu para um mundo melhor. E isso faz toda a diferença para a gente sabe disso. Obrigado por me convidar, obrigada eu falo muito, então obrigado, faça vários cortes. Mas não falo não. Mas, e obrigado principalmente por ter essa generosidade de querer acolher tantas pessoas e compartilhar conhecimento com tantas pessoas, né? Você poderia pegar o conhecimento só para você, guardar numa caixinha e cuidar só da sua empresa. E você tem essa generosidade de abrir isso para as demais, de qualquer tamanho, de forma gratuita. E isso é muito importante, né? Então, acho que você escolheu muito bem o nome de todas as suas empresas até agora, né? Aprendi com você também. Mas impulsionar uma outra Sim. É muito importante. Agora, surtar e prosperar superaram todas as expectativas, porque nós surtamos sim, mas nós também prosperamos no nosso dia a dia, com certeza. Exatamente. Cá, muito, muito obrigada. É só o começo de tudo que a gente ainda vai viver junto, de tudo que a gente já viveu nesses 6 anos. E eu quero só reforçar que abaixo, em qualquer lugar, próximo desse vídeo ou desse áudio que você esteja ouvindo, todos os canais da Camila estarão à disposição para que você acesse e conheça elas. E também os nossos canais do programa, da escola, meu perfil também como marca pessoal. Estará por perto por aqui. Siga para você não perder nenhuma outra impulsão gratuita ou não do empreendedorismo feminino, porque será sempre entregue dessa forma, com leveza, com amorosidade, com transparência e com verdade. O empreendedorismo ele não precisa ser romantizado, como a gente falou, mas ele pode e deve ser mais leve. Quando a gente tem direção, acolhimento, essa verdade de abraçar e entender você que está do outro lado, tudo vai fluindo. E esse é o nosso maior objetivo. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por ter ouvido a Ká e sentido toda a absorção do que ela tem para você nesse momento. E só vamos juntas. Só vamos.